Sandra, estava meio sumida, mas cá estou eu. E hoje eu venho com uma aulinha bem especial que é sobre concordância verbal, conteúdo que muitas pessoas têm bastante dúvidas. E no final da aula, nós temos duas questões para vocês responderem e a gente fazer uma verificação de aprendizagem. E já roda a vinheta sem mais delongas. Concordância verbal, o nome mesmo já diz, né? Verbal porque vem de verbo. Isso quer dizer o quê? Que o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito da oração, meu povo. Há uma harmonia entre o sujeito e o verbo. Ou seja, quando o sujeito estiver no singular, o verbo também estará no singular. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também irá para o plural. Isso para manter a harmonia entre as partes, que são verbo e sujeito, tá bom? Por exemplo, se eu digo assim, Cristina entrou no hospital. Cristina, sujeito no singular, entrou, verbo também no singular. E se eu digo assim, Cristina e Eva entraram no hospital. Então, Cristina e Eva é o quê? Um sujeito composto, né? Plural. Então, o verbo irá para o plural, entraram para concordar com o sujeito que são Cristina e Eva. Deu para entender? Então, vamos lá para algumas particularidades e algumas questões que vocês irão entender melhor para poder vocês verificar quando esta concordância ocorre e de que forma, tá bom? Vamos lá. Concordância com sujeito coletivo. E o que é um sujeito coletivo mesmo? Só para vocês lembrarem que nada mais é uma grande quantidade de seres que se identifica no coletivo, ou seja, numa mesma espécie. Aqui eu tenho a multidão ultrapassou o limite. Então, quando dá esse sujeito no coletivo, o verbo fica no singular. Ele permanece sempre no singular, porque a multidão está designando o quê? Seres de uma mesma espécie, multidão de pessoas, tá? Então, a gente vai concordar aqui com o coletivo multidão. Então, o verbo vai permanecer no singular. O elenco era muito competente. Elenco de quê? Pode ser elenco de artistas, né? Então, está designando aí uma quantidade de seres da mesma espécie, porém a concordância se dá com o coletivo elenco. Por isso, permanece o verbo no singular. Entenderam, gente? Já por outro lado, se o coletivo estiver especificado, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. Então, ele pode ir tanto para o singular quanto para o plural. Como a multidão de fãs que a gente tem, né? Está especificando que multidão é essa, ultrapassou o limite, está no singular, porque ele pode permanecer no singular. E a multidão de fãs ultrapassaram. Então, aqui eu tenho no plural. Então, ultrapassou no singular e ultrapassaram no plural. As duas formas estão corretas. Então, recapitulando, se o coletivo não estiver especificado, tiver só assim, a multidão ultrapassou o limite, então só no singular. Porém, se tiver especificado, dizendo que multidão é essa, de pessoas, de fãs, então eu especifiquei, ele pode ir tanto para o plural quanto para o singular. E as duas formas estão corretíssimas. A segunda aqui é a concordância com pronome relativo que. A gente vai falar sobre essa concordância agora. O verbo deve concordar com o antecedente do pronome
que. Ou seja, como assim, prof, antecedente? É quem vem antes do pronome que. Então, vamos prestar atenção quem vem antes aqui. Então, nós temos o seguinte. Então, aqui nós temos eu, tu e ele, que são os pronomes pessoais do caso reto, certo? Então, eles são os antecedentes de quem? Do pronome relativo que, certo? Então, a regra diz o seguinte, que o verbo deve concordar com quem vem antes, com o seu antecedente. Então, quem vem antes do antecedente aqui são os pronomes. Fui eu que levei. Então, fui eu que levei. Foste tu que levaste. Então, a concordância aqui vai dar o quê? Na primeira pessoa, na segunda pessoa e na terceira pessoa do singular. Foi ele que levou. Deu para entender? Porque a concordância vai dar com o antecedente do pronome que. Esse aqui não tem muito o que questionar, porque não tem como errar, gente. E agora nós temos a concordância com nomes próprios. Com nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença do artigo, certo? Então, se tiver artigo, lá irá o quê? O verbo irá para o plural. Se não tiver artigo, esse artigo não estiver no plural, o verbo também não irá para o plural, certo? Então, a gente tem aqui os Estados Unidos, por isso que vocês ouvem muito os jornalistas falando, nos os Estados Unidos é, cometeram, né, no plural. Por quê? A concordância dá-se pelo artigo, tá vendo? Os Estados Unidos influenciam o mundo. Então, a concordância aqui é feita com o artigo definido que está no plural, então o verbo também ficará no plural. Prof, então se não tiver o artigo aqui antecedendo o nome próprio aqui, Estados Unidos, então não vai para o plural. Então fica assim, Estados Unidos influencia o mundo, no singular. O verbo permanece no singular, tá bom? Então, recapitulando, os Estados Unidos influenciam o mundo, a concordância dá-se por conta do artigo, certo? Então, vocês não podem errar essa questão, e é uma questão que cai muito em prova, tá bom? Não errem isso aí, por favor. Como, por exemplo, eu vou dar outro exemplo para ficar mais claro. Diante do atual impasse, Minas Gerais defende regras de transição. Então, Minas Gerais aí não tem um antecedente antes do nome próprio, um artigo. Então, defende aí, permanece no singular. Se tivesse diante do atual impasse, as Minas Gerais defendem, o verbo aí iria variar, ok? Para concordar com o artigo. Entenderam? Com o pronome relativo quem, o verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular, como eu já havia dito, ou pode concordar com o antecedente do pronome quem, certo? Fui eu quem afirmou, porque aqui está quem afirmou. Diz para mim, vocês sabem? Simples, gente, ó. Quando eu digo que eu posso concordar esse afirmou na terceira pessoa do singular, porque a terceira pessoa do singular é ele afirmou, certo? E eu poderia também concordar com o antecedente que vem antes. Quem vem antes daqui? Não é o eu? Então, eu afirmei, tá? Isso aqui não tem também como vocês errar, mas gera muita dúvida, tá? Quando eu digo fui eu quem afirmou, terceira pessoa do singular, ele afirmou. Eu posso concordar dessa forma. E agora a gente vai falar sobre a partícula C, concordância com a partícula C, que é um índice de indeterminação. No caso em que a palavra ser, isso aqui, que é um índice de indeterminação. Por que índice de indeterminação, prof? Porque, gente, é simples. Não tem como você identificar quem é o sujeito,
tá? Então, o verbo ele deve ser conjugado sempre na terceira pessoa do singular, porque você não sabe quem é o sujeito. Por isso, é um sujeito indeterminado por causa da partícula ser aqui, tá bom? Então, se eu falo assim, confia-se em todos, alegra-se com tudo. Então, aqui a gente vai sempre conjugar no singular, na terceira pessoa do singular, que é ele, tá? Então vamos lá. Concordância com sujeito seguido por tudo, nada, ninguém, nenhum, cada um. O que diz a regra? A regra diz, gente, que o verbo vai ficar no singular. Por mais que você pense, nossa, tá errado, mas não tá, tá certo, tá bom? E você tem que observar a expressão, não o sujeito nesse sentido. Porque vem o sujeito, porém vem uma expressão seguida dele. Então, você observa também a expressão que vem após o sujeito. Como, por exemplo, Amélia, Camila, Pedro, ninguém o convenceu de mudar a opinião. Prof, mas não seria convenceram? Não, gente. Por quê? Eu tenho a expressão ninguém. Diretor, professores e funcionários, cada um pensa de um jeito. Seria pensam? Também não, porque eu tenho aqui a expressão cada um. Entenderam? Simples, parece errado, mas está certo. Cuidado para não bugar a cabeça aí. Concordância nas indicações de datas. Muitas dúvidas, né? O verbo deve concordar com a indicação numérica da data. Muita gente erra isso. Hoje são 2 de maio. São, porque são aqui? Porque são está no plural, porque eu tenho o número 2. Amanhã é 1º de dezembro. Então, amanhã é 1º de dezembro, está no singular, porque o verbo está concordando com o número, que é o numeral primeiro, 1, certo? Mas o verbo também pode concordar com a palavra dia. Vocês sabiam disso? Pois é, pode, meu povo. Então, hoje é dia 2 de maio. Então, o dia aqui, ó, dia, ele vai concordar com que o verbo é, certo? Então, é isso que você tem que pensar. Isso aqui é uma regra, gente. É dia, ok? Como eu tenho aqui, anteontem foi dia 20 de agosto. Ei, saudade da Bahia. Anteontem foi dia. Prof, mas o foi não seria foram. Lembra que eu falei que aqui a concordância aqui do verbo foi tá concordando com o dia? Então é isso, gente. Quando tiver a palavra dia, o verbo também pode concordar com esta palavrinha aí, tá tudo. Concordância com os verbos dar, soar e bater mais horas. Como que isso funciona na concordância verbal? Com horas, o verbo, ou seja, os verbos dar, soar e bater, sempre concordam com o sujeito. Então, esta é a regra. Então, se concorda sempre com o sujeito, o que você tem que observar? O sujeito e o verbo, como sempre, se é concordância verbal. Deu 1 hora, opa. Então, uma aqui está concordando com quem aqui, gente? Ó, deixa eu só pegar aqui um. Tá voltando, por quê, meu amor? Só um minutinho. Vou pegar uma cozinha aqui para vocês verem. Ó, uma aqui, ó. Uma aqui está concordando com o verbo deu. Por isso, deu 1 hora. Deu o quê? 1 hora. Está concordando com o verbo. Soaram 2 horas. A concordância aqui, 2 com o verbo soar, que ficou soaram. Soaram 2 horas. Soou 1 hora, tá? Já a concordância com verbos impessoais, que é essa daqui, deixa eu só puxar aqui um pouquinho para cima, fica melhor. Concordância com verbos impessoais diz o seguinte: que verbos impessoais são esses? O verbo haver e o verbo fazer, tá? O haver no sentido de existir, tá? Com sentido de tempo decorrido, que é o fazer também, e o verbo que manifesta fenômenos naturais, fenômenos da natureza.
sempre será conjugado, quase não sai, conjugado na terceira pessoa do singular, tá bom? Então, lembrando que a terceira pessoa do singular, que a gente vem falando sobre isso há muito tempo na aula, é ele, certo? Pronome pessoal, ele. Então, havia muitos copos naquela mesa. Então, havia aqui no sentido de existir. Prof, mas não era para ir para o plural, o verbo havia aqui? Não, gente, porque eu tenho aqui copos? Também não. Por quê? O havia aqui está no sentido de existir. Lembra que o verbo haver, no sentido de existir, não vai para o plural, permanece no singular? Então, essa é a regra geral. Houve 2 meses sem mudanças, mas 2 meses não seria houveram? Não, também não. Errado, houveram, porque aqui é tempo decorrido. É houve, o correto é houve. Não errem mais isso aí, tá bom? Então, vamos lá. E agora, finalzinho da nossa aula, a gente vai fazer uma questão, uma não, duas, são 2 questões, tá? E a gente vai fazer questão número 1, que diz o seguinte: quanto ao uso dos verbos haver e existir, assinale a alternativa correta. Vamos lá? Mas, letra A, devem haver aqueles que a enxergam com otimismo. Devem haver, né? Incorreta aqui, porque o devem está no plural e haver deveria estar o quê? Deve no singular. Então já descarta aí a letra A. Vamos descartar a letra A, meu povo. Agora a gente vai para a letra B. Então vamos lá. Mas deve haver aqueles que a enxergam com otimismo. Gente, olha o verbo haver aí no sentido de existir, sendo impessoal, ou seja, esse verbo, ele é impessoal em que sentido, prof? Ele não varia, tá bom? Então tá corretíssimo. Nosso gabarito aqui é a letra B. Então, nem vamos ler o restante, porque a resposta correta é a letra B. Além do mais, está apresentando na terceira pessoa do singular. A ser não pode ser, né? Mas deve existir. Aqui deveria ser assim, mas devem existir. Porque o existir aí não é um verbo impessoal. Entenderam? Questão 2. Assinale a concordância verbal errada. O que é que a gente está procurando aqui? A questão errada, tá? Não é a correta. Já é 1 hora da tarde e ele ainda não chegou. Opa, corretíssima, é 1 hora. Tá vendo a concordância correta? Fazia 3 anos que ele viajara para Belém. Fazia 3 anos. Olha aí o verbo fazer no singular, porque ele é impessoal, certo? Na reunião, só havia 5 representantes do sindicato. Corretíssimo. 5 representantes? Não deveria ser havia um prof. Não, gente, é havia, porque está na terceira pessoa do singular, e o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, tá bom? Então, a letra D deve existir pelo menos mais de 3 documentos guardados. Olha o nosso gabarito aí. Por que a letra D, gente? Como eu já havia dito na questão anterior, o verbo aqui deve existir tem que ser devem existir. Isso porque o existir não é um verbo impessoal, então ele varia. Então pode ser como quem vem antes aí o verbo devem existir. Então, se tivesse dessa forma, estaria correto. Porém, a questão pede o gabarito da questão é errada. Então, correto é V, é a D, né? Tô comendo bola, né? Já. É o gabarito da letra D. Qual dos 3 cientistas ganhará o prêmio este ano? Ó, dos 3 cientistas
Concordância certíssima. Então, gabarito certo, né? Que está pedindo a concordância errada é a letra D. Fechamos por aqui. E aqui nós temos as nossas redes sociais, né? E temos o YouTube, Português em Ação, o nosso Instagram, Aprenda com a Lê, me segue lá que temos dicas todos os dias. Tem o nosso TikTok, o Ale Lima 11, e vou pedir para você deixar o seu like, tá? E me seguir nas redes sociais para você não perder nenhuma dica diária, tá bom? Eu agradeço a paciência e a participação de vocês. Um beijão da Prof.